Antes de qualquer império, antes de qualquer Deus, antes de qualquer palavra já dita, existia apenas o silêncio. Um planeta hostil, dominado por forças que não podiam ser controladas. E em meio a esse caos, uma espécie improvável surgiu. Sem garras, sem presas, sem força, mas com algo muito mais perigoso: consciência. Essa é a história de como o ser humano não apenas sobreviveu, mas reescreveu as regras do próprio mundo. Há cerca de 300 mil anos, o Homo sapiens surge na África, mas o que nos separava de outros hominídeos não era apenas o corpo, era a mente. Enquanto outras espécies viviam presas ao presente, nós começamos a existir no passado e no futuro. Lembrávamos, planejávamos, imaginávamos e, talvez mais importante, temíamos. O medo da morte, o mistério do desconhecido, a necessidade de explicar o inexplicável foram os primeiros motores da consciência humana. E foi ali que tudo começou. Por volta de 70 mil anos atrás, algo mudou drasticamente. Uma mutação cognitiva silenciosa transformou o cérebro humano. A linguagem deixou de ser apenas funcional, ela se tornou simbólica. Agora, podíamos falar sobre coisas que não existiam fisicamente: nações, espíritos, leis, deuses. E isso criou o maior poder já desenvolvido pela humanidade: a capacidade de acreditar coletivamente em ficções. Essas ficções permitiram que milhares, depois milhões, cooperassem, não por instinto, mas por crença. Durante centenas de milhares de anos, éramos livres, vivíamos da caça, da coleta, do movimento constante. Mas então, há cerca de 10 mil anos, fizemos uma escolha. E essa escolha mudou tudo. A agricultura. Pela primeira vez, o ser humano passou a controlar a natureza. Ou, pelo menos, foi isso que acreditamos. Na prática, algo curioso aconteceu. Nós não domesticamos o trigo. O trigo domesticou a humanidade. Passamos a viver para plantar, colher, proteger e repetir. A liberdade foi trocada por estabilidade. E o preço foi alto. Com o excedente agrícola vieram as cidades, e com as cidades vieram os problemas. Era preciso organizar, controlar, distribuir, punir. Assim nasceram os primeiros governos, as primeiras leis, os primeiros sistemas de poder. Mas nenhuma sociedade cresce apenas com regras, ela precisa de algo mais forte: legitimidade. E foi aí que surgiram as grandes narrativas. Reis escolhidos por deuses, ordens sociais naturais, destinos inevitáveis. A desigualdade deixou de ser um acidente e passou a ser justificada. À medida que civilizações cresciam, elas inevitavelmente colidiam. O poder passou a ser medido em território, em riqueza, em controle. Impérios surgiram não apenas pela força, mas pela organização. Roma não dominou o mundo apenas com exércitos, mas com estradas, leis, administração. O mesmo aconteceu com outros grandes impérios. A lógica era simples: crescer ou ser dominado. E assim, a guerra se tornou constante. Mas o ser humano nunca foi movido apenas por poder. Ele também buscava respostas. Por que existimos? O que acontece depois da morte? Existe justiça no universo? Foi dessa necessidade que nasceram as grandes religiões. Elas não apenas explicavam o mundo, mas organizavam a sociedade, criavam identidade, propósito, pertencimento. E, ao mesmo tempo, podiam unir ou dividir civilizações inteiras. Por milênios, civilizações viveram relativamente isoladas, mas isso começou a mudar. Rotas comerciais conectaram continentes, ideias passaram a viajar, tecnologias se espalharam. E então, vieram as grandes navegações. O mundo deixou de ser fragmentado e passou a ser global. Mas esse encontro não foi pacífico.
foi marcado por conquista, exploração e dominação. A globalização nasceu, mas através do conflito. Por volta do século XVIII, a humanidade deu um salto que mudaria tudo: a Revolução Industrial. Pela primeira vez, energia deixou de depender do corpo humano. Máquinas assumiram o trabalho, a produção explodiu, o tempo acelerou. Mas junto com o progresso, vieram novos dilemas. O ser humano passou a viver em um ritmo que nunca havia experimentado, e o mundo começou a mudar mais rápido do que conseguíamos compreender. Nos últimos séculos, nos tornamos a espécie dominante do planeta. Controlamos energia, clima, comunicação. Criamos tecnologias capazes de conectar bilhões de pessoas instantaneamente. Mas também criamos armas capazes de destruir o mundo, sistemas que geram desigualdade extrema, crises ambientais globais. Nunca fomos tão poderosos e nunca estivemos tão próximos do colapso. A história da humanidade não é apenas uma linha de progresso, é uma sequência de escolhas, algumas conscientes, outras nem tanto. Mas agora, algo mudou. Pela primeira vez, entendemos o impacto das nossas ações, e isso nos coloca diante de uma nova fase. Não mais guiada apenas pela sobrevivência ou pela expansão, mas pela responsabilidade. Porque o próximo capítulo da história humana ainda não foi escrito. E dessa vez, somos nós que vamos decidir como ele termina.